Então vamos saltar aqui a F, vamos fazer Ok. aqui. Professor, eu tenho uma dúvida sobre aqui, Ok, força. que não tem mais ou menos a ver com o enunciado. É que o enunciado há o exemplo do chess e do chess big. Mas no meu caso eu pensei, mas caso seja uma imagem com dimensões diferentes, por exemplo 200 por 100 e 100 por 200, uma imagem nunca vai caber dentro da outra. Eu não sei se é suposto a gente fazer uma solução para imagens diferentes ou imagens que caibam sempre dentro uma da outra, pelo menos. Ok. Neste caso, como ele não nos diz, acho que as duas interpretações são válidas, ou seja, se isto fosse o enunciado de um projeto ou de um exame, eu diria que as duas soluções são válidas. Ela pode sempre argumentar, mas isso não estava no enunciado, ok? Por isso tem sempre essa defesa. No entanto, acho que se quiseres implementar da maneira mais correta, ou melhor, se me apresentassem dois projetos e um que pensa nisso e outro não pensa nisso, eu se calhar prefiro a solução que mostra que o aluno pensou nisso e implementou essa solução. Ok? Ok. É mesmo em termos de dificuldade, porque acaba por ser muito mais complicado estar a criar uma imagem nova com diferentes coisas e depois fazer merge. Eu vou fazer essa solução, está bem? Ok. Só para garantir que isso fica também claro do vosso lado. Ok, então aqui queremos uma função merge que recebe duas imagens e tem que ser capaz de juntar a informação das duas numa única imagem resultante. Existem aqui regras, vamos ver. Então, pretende-se criar uma imagem binária através da sobreposição de duas imagens binárias, sendo que se um pixel é branco em ambas as imagens, será branco na nova imagem. Se um pixel é preto numa das imagens, será preto na nova imagem. Okay? Ou seja, só pinta de branco se for branco nas duas, só pinta de preto se for preto, pelo menos em numa delas. Ok, então vamos arrancar com isto. Queremos um static, queremos devolver no final uma binary image. Vamos chamar isto merge e temos que receber duas imagens, por isso vou-lhe chamar binary image img1, binary image img2. Por isto grande. Estou. Força. Não quis dizer merge. Estou a escrever merge. Ninguém, enganei-me. Eu estou. Sabes que isto 4 horas e tal a programar, pois. já começa a sair todo ao lado. Ok. Vamos. Pronto, aquele cenário que o vosso colega estava aí a descrever era se eu vir aqui, por exemplo, PowerPoint. Ou seja, no exemplo que está dado ali no enunciado, eu tenho uma determinada imagem. E no fundo o que está no enunciado acaba por ser uma coisa deste género. Como o vosso colega estava a dizer e bem, aquele exemplo no fundo só temos aqui o tal cenário onde esta imagem cabe perfeitamente nas dimensões da imagem que está azul, okay? Na imagem de fundo. E o que eu estava a perguntar é, então não devíamos pôr o caso onde, por exemplo, esta imagem tinha assim, por exemplo, umas dimensões assim? Okay. O que é que vocês acham? Ou seja, se isto fosse o projeto, o que é que eu fazia se recebesse duas imagens, estas duas imagens? Eu faria a mesma coisa Não que fizemos mostrava a parte que saía do os limites, que é para ver qual é que é a mais pequena, qual é que é menor, e ele decidir qual é que é mais pequena e meter lá para dentro. Boa. Ok. Então estamos pelo bom caminho, acho eu. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando quiser criar isto, e se quiser terem atenção a este pormenor, que é um pormenor válido, visto não há ali nada que me diga que a primeira imagem é sempre mais pequena do que a segunda a nível de largura e altura. Por isso, para mim, acho que devemos ter em consideração este pormenor. Por isso, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criar aqui a nossa nova imagem. De uma cor qualquer, indiferente, vamos pôr isto lá para trás, center back. Pronto, e no fundo esta imagem a ver tem que ter exatamente de largura, a maior largura, tanto da minha imagem laranja como da minha imagem azul, e tem que ter de altura, a maior altura da imagem laranja e da imagem azul. Okay? Por isso é por aí que vamos começar este exercício. Para fazer isto, vou recorrer aqui a um método da nossa classe mat, do Java. Vou-lhe chamar maxWidth e vou dizer que o nosso maxWidth é igual a mat.max, que é uma função que existe na classe mat, que recebe dois inteiros e nos devolve o maior.
Okay? Por isso aqui posso pôr simplesmente mg1.getWidth e mg2.getWidth. Ok, para fazermos, para terminarmos qual é a maior altura, podemos fazer exatamente a mesma lógica. Ok, e com isto temos as dimensões, tanto da maior altura como da maior largura, ou melhor, ao contrário, da maior largura como da maior altura. Por isso, eu já tenho estas dimensões, eu já posso criar aqui a nossa imagem a verde. E é isso que vamos fazer, ou seja, vamos criar aqui uma nova binary image, vou-lhe chamar img3, igual a uma nova binary image. E quando tiver que especificar qual é a sua largura e altura, vamos colocar as tais variáveis que têm esses valores. Dúvidas até aqui? Alguma coisa? Ok, com isto, o que é que queremos fazer aqui? Desculpa, esse comando vai fazer o quê? Qual? Esse, Ok, estamos a usar aqui uma função que é o mat.max, que no fundo diz-me destes dois valores que eu lhe passei, qual é que é o maior, e devolve-me esse maior valor. Ou seja, se esta imagem tinha 100 de largura e esta tinha 200, isto vai-me devolver 200. Tá? É quase como se fosse dois ifs a dizer se o A é maior que o B, devolve o A, caso contrário, devolve o B. Tá? Ou seja, podia ter sido eu criar aqui uma função max, como já fizeram para aí na aula 2, ou uma coisa assim, mas lá está, se já tem isto, vou usar isto. Tá? Ok, desta maneira calculamos aqui qual é a maior largura, qual é a maior altura e criamos a nova imagem com essas novas dimensões. Agora, como é que vamos fazer isto? Ok. Eu aqui vou-me contradizer um bocado. Eu normalmente nestes exercícios digo que a maneira mais simples é percorrer as imagens mais pequenas. Aliás, se calhar podemos ir por aí. Digam-me vocês o que é que preferem. Preferem percorrer a imagem maior ou preferem percorrer a imagem, cada uma das imagens mais pequenas? Escolham. Se tiver tempo, posso fazer as duas, é indiferente. Acho que as mais pequenas costumam ser mais. Eu tentei e foi muito complicado para mim. Porque. As mais pequenas? Sim, eu ir pelas mais pequenas foi complicado. Pelo menos foi mais complicado para mim. Não tentei ainda com a maior. Então, neste momento vou fazer com a maior, se tivermos tempo faço com as outras. Ok. Vamos começar aqui por criar, ou seja, o nosso objetivo vai ser percorrer todos os pixels da imagem em verde, ou seja, todos os pixels que à partida vão estar incluídos dentro das duas imagens que vamos receber, assumindo que as imagens são estas, okay? Ou têm dimensões diferentes. Por isso, começamos por especificar o tal x igual a 0, enquanto o nosso x for menor do que o img3.getWidth, ponto e vírgula x mais mais. Vamos percorrer também todos os pixels a nível do y, por isso int y igual a 0, enquanto o y for menor do que img3.getHeight, ponto e vírgula y mais mais. Com isto, tenho que ter aqui em atenção, antes de eu verificar, ou melhor, como eu decidi percorrer a imagem maior, eu tenho que ter aqui cuidado com uma coisa, que é, eu não posso perguntar a esta imagem, ou melhor, eu estou a percorrer aqui a imagem verde, ou seja, estou a percorrer isto tudo. Por isso não posso simplesmente perguntar se esta imagem tem um pixel pintado de preto, se esse pixel estiver nesta posição. Porquê? Porque ele vai me dizer que esta posição é uma posição que não existe para esta imagem. Tá? Ou seja, isto vai ser um bocado caótico, vamos lá ver. Ok, vou começar aqui com um if, onde quero garantir que estou num espaço que é comum à sobreposição das duas imagens. Ok? Ou seja, no fundo quero perceber se eu estou aqui. E então vamos dizer, ok, então se img1.valid position, ou seja, se este x e se este y são posições válidas para a imagem img1 e se
se este x e este y forem posições válidas para a minha imagem 2, eu sei que estou algures aqui nesta primeira parte, okay? Na parte comum às duas imagens. E então posso fazer a tal validação como estava no enunciado, onde é dito se img1.isBlack, ou seja, acho que se os dois fossem brancos, se não estou em erro, no fundo estamos a perguntar se na imagem 1 o pixel na posição XY está pintado de branco e estamos a perguntar se na imagem na imagem 2 o pixel XY também está pintado de branco. Ou seja, no fundo esta função devolve-me se o pixel está pintado de preto, no entanto, se eu negar isto vai-me dar o resultado ao contrário. Okay? E por isso, caso nas duas imagens esses pixels nas mesmas posições estejam pintados de branco, nós queremos pintar de branco na nossa nova imagem. Até aqui. Tudo ok? Desculpe, professor, há uma questão. Em vez de fazer o contrário de preto e o contrário de preto, se eu fizesse a disjunção, também estaria bem? A disjunção... Mas eu aí... Mas se pusesse aqui os Os? Sim, sim. Eu aí estava a perguntar se o pixel numa imagem era preto ou se na outra também era preto. Sim. Não é bem o que eu quero, acho eu. Pelo menos pronto, para pintar de branco. Foi a ideia com que eu fiquei. Ok? Sim, e depois pus ao contrário, que era para set black. Ok. Aqui, novamente, como estamos a criar uma nova imagem, não temos que nos preocupar com os pixels que estão a preto. Apesar de estar ali escrito no enunciado, ou seja, se eu levar isto aqui à letra, se um pixel é preto numa das imagens, será preto na nova imagem. Por isso aqui, se eu me preocupar apenas nos sítios onde tenho pintado de branco, como a imagem inicialmente, eu criei uma nova imagem e tenho a certeza absoluta que essa imagem inicialmente está toda pintada de preto, eu não tenho que me chatear aqui com o tal set black, ok? Porque já sei que todos os pixels estão pintados de preto. Tá? Obrigado. Não. Se quisesses pôr... Espera aí, deixa-me dar aqui uma outra luzinha nisto, para voltarmos ao que tínhamos. Mas se quisesses pôr isso, então colocavas qualquer coisa como if img1.isBlack ou img2.isBlack, como estavas a dizer, e bem. Então aqui poderia pintar de preto, mas isso seria a condição para pintar de preto e não a condição para pintar de branco. Tá? MG3.7Black. Seria uma coisa de género. Tá? Neste caso não precisamos que a imagem inicialmente como foi criada por nós está de certeza toda pintada de preto. Ok? Pronto. Ok, então neste momento este if está-nos a permitir lidar com quando é que pintamos um pixel de branco na imagem final e só pintamos se esse pixel existir e for branco tanto para a imagem laranja como para a imagem azul. Okay? Por isso, esta parte aqui, que é comum às duas imagens, está tratada e está mais que tratada. Agora, o que é que nós queremos fazer, por exemplo, aqui na parte que está azul, que é uma parte que não é válida para a imagem laranja? Se calhar pinto, digam vocês, querem deixar simplesmente a preto, querem pintar de branco, os pixels forem brancos, lá está, não está definido no enunciado, por isso acho que qualquer solução aqui é válida. Acho que se já criamos uma imagem com esta dimensão, acho que o que faz mais sentido é pintar os pixels de branco que existirem dentro desta parte. E aqui exatamente a mesma coisa. Tá? Por isso, poderíamos chegar agora aqui. Eu vou usar aqui um else if. E aqui vamos dizer... Se por acaso na minha imagem 1 esta posição for válida, mas não for válida para a minha imagem 2, então se o pixel for branco na minha imagem 1, não me interessa o que é na 2 porque não existe, então eu quero pintar de branco. Okay? Ou seja, no fundo, estamos aqui a pôr o cenário onde imagem 1 vamos assumir que é azul, imagem 2 vamos assumir que é laranja, ou seja, imagem 1
é um ponto válido para a imagem 1 e não é não é uma posição válida para a imagem 2. Por isso, eu para entrar dentro deste else if, eu tenho que estar aqui nesta região que está pintada de azul. Okay? E no fundo o que estamos a dizer, ok, nesta região que está pintada de azul, sempre que eu encontrar aqui um pixel que é branco, eu quero pintá-lo também para a mesma posição na minha imagem final. Agora, falta-nos ver aqui esta região a laranja e vamos implementar exatamente a mesma lógica. Ou seja, vamos dizer aqui que se existir um pixel ou uma posição que não é válida para a imagem 1 e que é válida para a imagem 2, e se esse pixel for branco na imagem 2, então eu quero pintar o pixel para branco na minha imagem final. Tá? E com isto, a partir da função está feita. No fundo, estes else ifs, se estiverem a estranhar isto, normalmente aqui a ideia é, para quem não veio ontem, eu expliquei isto ontem, mas para quem não veio, se eu vir isto como sendo um bloco if e um bloco else, normalmente a condição que está abrangida pelo meu else é tudo aquilo que não tiver abrangido pelo meu if. Ou seja, se eu pensar aqui a nível das posições válidas, eu tenho 4 cenários. A posição é válida para as duas imagens, ou seja, se virmos aqui pela imagem, temos um cenário onde, se estivermos neste quadrado aqui, meio laranja escuro, este cenário é um cenário onde a posição é válida para as duas imagens. Temos aqui um cenário pintado de verde, que é o cenário em que a posição não é válida para nenhuma das duas imagens que eu recebi. E depois temos mais 2 cenários onde é válido para uma e não é válido para a outra, é válido para uma e não é válido para a outra. Eu aqui, utilizando um if, e se eu só estou a especificar o caso em que é válido para as duas imagens, os outros 3 casos, ou seja, o laranja, o azul e o verde, acabam por estar associados aqui ao meu else. Okay? Ou seja, no fundo é como se eu tivesse estas 3 condições, da parte laranja, da parte azul e da parte verde, associadas aqui ao meu else. No entanto, eu posso criar aqui blocos else if, onde, no fundo, o que eu estou a dizer é, ok, se a zona é válida para as duas imagens, eu quero fazer certo comportamento, ou seja, aqui a parte de laranja escuro. O else if pode-se ler desta maneira, ou seja, se a minha cor é válida, se for uma posição válida para a primeira imagem e não válida para a segunda imagem, ou seja, a zona azul, eu quero fazer isto. Se for uma posição não válida para a zona azul e válida para a zona laranja, ou seja, aqui esta parte, então eu quero fazer isto. E como, no fundo, assim que quando eu chegar ao else, a única condição que o meu else vai abranger já não é estes 3 casos do azul, laranja e verde, como eu já abrangi aqui o azul, o caso laranja, neste momento o meu else só fica associado aos casos que se encontrarem na zona verde. Okay? Como nunca queremos fazer nada para estes casos, este else não existe. Okay? Ok, agora aqui, função de teste, ao procedimento static, void, merge test. Agora não temos aqui imagens, só temos tabuleiros de xadrez para testar isto. Já sei, vamos aqui usar o Benda Paint Square. Não, também não dá. Ok. Isso é uma random. Vou criar. Não tenho a função. Aqui, binary image img igual a new. Só que agora vem tudo a preto ou tudo a branco, por isso isto não vai ser muito. Binary. Ok, vamos fazer aqui. Pode fazer um tabuleiro de xadrez e um tabuleiro de xadrez invertido. Boa. Mas isso quando fizer merge. Ok, com dimensões diferentes. Tá bom. Vai estar tudo preto. É exatamente está anunciado. Eu já estou mais para lá do que para cá. Ok, então vamos fazer aqui. Um tabuleiro de xadrez. Agora, para especificar este caso que nós estamos a pôr, é que não conseguimos fazer isto com o tabuleiro de xadrez. Acho eu. Porque é só quadrados.
Bem, vou criar aqui a função do random, porque senão não conseguimos fechar isto. Binary image. Vou fazer isto aqui a uma turbo, tá? Se quiser tem no... Puseste no chat? Eu já estou. Obrigado. Posso ir lá buscar. Aqui está. Thank you. 0 no arco-íris, ok. Ok, então vamos criar aqui, voltando aqui à nossa função de teste, vamos usar esta coisa aleatória. Vamos criar aqui uma matriz 200 por 100, uma matriz não, uma imagem. Vamos criar aqui outra imagem, vou chamar isto MG1, isto MG2, esta vai com as dimensões ao contrário. E agora vamos fazer aqui mais uma binary image img3 igual merge MG1 e MG2, ok? Ou seja, correndo isto aqui no modo debug, duplo clique, breakpoint nisto, Ctrl R, criamos a imagem 1, criamos a imagem 2 e agora o resultado disto, ok? Tal e qual como vimos, ou seja, a nova imagem acaba por ter a maior largura das duas, a maior altura das duas. Para a zona que é comum às duas, lá está, só pintámos os pixels que eram brancos nas duas, por isso é que parece que há menos intensidade de pixels, porque enquanto que nestes aqui, ou melhor, estas imagens foram geradas com uma probabilidade de 50% do pixel ser branco ou ser preto, no entanto aqui, como nós estamos a fazer o merge das duas imagens, estamos a dizer que só pintamos um pixel de branco se ele for branco nas duas imagens, e por isso baixamos essa probabilidade, ou seja, já não vai ser um 0.5, vai ser a probabilidade de nas duas imagens o pixel ter sido pintado de branco. Por isso é que aqui aparecem mais pixels a branco e na última região, que não é comum a nenhuma das imagens, não aparece rigorosamente nada, porque não ignoramos simplesmente essa secção. Okay? Dúvidas sobre isto? Deixa-me tirar a fotografia, professor, ao código. Eu vou mandar isto, eu já te vou mandar isto. Tá? Ok. Para onde? Para o... já partilhei um link depois com o código todo. Ok. Fica aí até o final da aula. Falta só mais um exercício e já passo isso. Ok. Mas Tá a bom, ideia obrigado. do exercício seria fazer isso ou seria criar uma nova imagem com o tamanho apenas do sítio onde elas faziam, onde eram iguais? É como tu quiseres fazer. Ou seja, o enunciado não é claro. O exemplo que te é dado é do cenário mais simples. Por isso fica aqui ao teu critério. Ou seja, se eu tivesse literalmente uma imagem mais pequena e uma imagem maior, faz sentido isso que estás a dizer. No entanto, se estas imagens tiverem dimensões diferentes, vais ter que decidir que só queres aquela parte e perdes todo o resto da informação das duas imagens, que acho que não faz muito sentido. Ou esta abordagem, que acho que é que faz mais sentido, porque assim nunca perco informação, consigo fazer o merge das duas imagens, o merge na tal secção onde existe merge, e nunca perco a informação das minhas imagens originais. Okay? A solução que me estás a dizer seria, ou para este cenário, seria um merge com um crop, onde só recortava aqui a parte onde houve o merge e estava a perder a informação das outras. Ok. Pronto. Força, havia aí mais alguém a tentar tirar dúvidas, acho eu, ou não? O is black e o is white é para fazermos uma confirmação se é preto ou branco, né? Tu aqui não tens o is white, só tens a função is black, que lá está, ou devolve verdadeiro ou devolve falso. Sim.
Ok. O white não existe, é isso? Não. Do is, ou seja, eu vier aqui à classe da binary color, da binary image, eu só tenho aqui o met is black, tá? E vou perceber se o pixel é branco ou preto dependendo do boolean que é retornado. Se este boolean for verdadeiro, no fundo indica-nos que o pixel está pintado de preto. Se o boolean que é retornado por esta função for falso, indica-nos que essa posição está pintada de branco. Tá? Ok. Ou seja, através deste único método eu consigo perceber se o pixel é preto ou é branco. Ok. Então, neste caso, se quisermos verificar se é branco, temos que pôr o contrário a essa função. Exatamente, isso. Tal como eu Ok. indiquei ali. Tá? É por isso que está aqui os tais pontos de exclamação que estás a ver. Ok, obrigado. Isto aqui é exatamente a mesma coisa do que ter isto igual a falso. Normalmente a nomenclatura mais comum é se for verdadeiro não colocamos nada, se for falso colocamos ponto de exclamação, mas isto é exatamente igual a ter igual a true ou igual a falso. Tá? E se criarmos uma cor com os 255 todos, que é branco puro, também conseguimos fazer o contrário, que é o restante, certo? Não é necessariamente preto, é todo o restante das cores que existem. Desculpa, diz-me outra vez, já estou mais para o lado. Nós criamos uma cor que seja branco puro, os 255. Ok, é que aqui não estás a trabalhar com as cores, eu aqui só estou a trabalhar com os binary images e por isso eu só consigo representar o pixel ou preto ou branco. As cores eram naqueles exercícios de cores mais atrás e vais poder manipular as cores dessa maneira que estás a pensar e que me estás a dizer. E agora na próxima semana, quando introduzirmos um tipo de imagem que é a color image, onde nessa imagem não tenho um pixel ou preto ou branco, eu posso ter qualquer cor RGB em cada pixel. Ok, é isso. Obrigado.